Muita paz a todos, estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, por estarmos juntos aqui nesse momento. E sempre que a gente começa, nós começamos com a nossa prece, aliás, tudo que nós começamos. Vamos fazer a nossa oração dando início ao nosso programa. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar o melhor para nós, para o nosso encontro com a espiritualidade. Abençoe, Senhor, cada lar que nesse instante está sintonizado contigo. E mesmo aqueles que não estejam, que a tua misericórdia se estenda sobre todos os lares da nossa terra. Que o teu amor, Jesus, envolva também o nosso presidente da República, o nosso governador, o nosso prefeito e todos os homens que nos dirigem. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Então, gente, hoje, olha que interessante, nós vamos falar sobre a fé que transporta montanhas. Vamos ter aqui perguntas interessantes sobre o tema de Jesus, vamos ter um entrevistado, o Marcos, uma pessoa bacana que vai estar nos passando um convite falando do seu encontro com a espiritualidade, vamos ter a gravação de músicas com nossos companheiros, trabalhadores aí na área, né? O B1, né? Vai estar aqui, eu nunca lembro se é B1 ou se é B2, e vai estar também o Paulinho aqui, o Paulo conosco, tá certo? Então vai ser muito bacana o nosso encontro hoje com a espiritualidade. Então, no final, a gente faz também a fluidificação das águas. Se você quiser deixar um copo com água ou uma jarra, no final a gente faz a fluidificação juntos dessa água, tá certo? Então, olha só, gente, vamos fazer hoje uma pequena reflexão em torno dessa passagem do Cristo. A fé transporta montanhas. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 17, versículo 20. O que Jesus quis falar realmente com isso? Por que é necessário um tema desse? Porque na atual conjuntura que nós vivemos, com tantas angústias, com tantas dores, com tantos problemas, quem não tem fé realmente vai perecer, né? Quem não tem fé, ele se deixa abalar por toda essa crise e acaba se desmoronando, seja financeiramente, seja moralmente, seja espiritualmente, seja psiquicamente, ele não suporta. Então essa fé é o que vai dar a ele, a essa pessoa, esse sustentáculo, esse vigor, essa força para suportar todos esses fatos. Então Jesus, como grande médico das almas, como grande mestre nosso verdadeiro, ele nos deixou em todas as suas passagens exatamente tudo aquilo que nós precisávamos para suportar as pressões que passaríamos não só nesta vida, mas como em outra vida, né? Na vida após a morte, entre aspas, morte. Então, gente, a fé, na verdade, nós temos dois tipos de fé. O que a gente chama de fé religiosa, né? Que é uma fé baseado dentro dos princípios bíblicos, das colocações, e temos uma fé voltado mais para o campo da ciência. Existem aqueles homens que não acreditam muito em Deus, acreditam na ciência, quer dizer, são tipos de fé diferentes. Mas nós vamos ver que ele coloca que a fé verdadeira é a fé inabalável e é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade, nos diz, né, Allan Kardec, dentro dessa questão. Então, do ponto de vista religioso, olha que interessante, ela pode ser uma fé cega ou uma fé raciocinada. O que nós não podemos é ter essa fé cega. O que é a fé cega? Levar para o lado do fanatismo, achando que Deus resolve tudo, e não é bem assim. Porque ao mesmo tempo que ele fala da necessidade de termos essa fé que transporta montanhas, ele nos alerta sobre o que devemos fazer, né? Que nós devemos fazer a nossa parte, porque se nós ficar esperando também tudo de Deus, vai complicar. E o mais interessante é que cada religião, ela pretende ter a posse, dá certo, exclusiva da verdade, dizendo que ela é única. Quem não está com ela, está com o diabo, está perdido. Quer dizer, essa é uma fé cega, porque achar que Deus só está nessa ou naquela religião é algo ridículo, porque na verdade Deus não tem religião.
Deus está em todas as partes, né? E existem ateus que são muito mais religiosos do que certos religiosos. Ou seja, o que caracteriza o indivíduo é a sua conduta, não é a sua imagem externa. O fato dele frequentar uma igreja não significa absolutamente nada, porque ele pode estar lá apenas para manter as aparências. E existem aquelas pessoas que não vão à igreja, que são, entre aspas, até não acreditam em Deus, mas que têm uma conduta cristã, de auxílio ao próximo, de se preocupar com o semelhante, não é? Então, esse indivíduo, ele é mais cristão do que aquele que, na verdade, só mantém as aparências de cristão. E a fé, ela não se impõe, né? Mas nem nos obriga a tê-la. É algo espontâneo, né? Cada pessoa traz isso. Existem pessoas que a sua fé é inata, ela já nasce com aquela centelha e qualquer coisa é suficiente para desenvolvê-la. Já existem algumas pessoas que são céticas e por mais que elas vejam, por mais que aconteça coisa na vida dela, ela simplesmente não acredita em nada. Então, são pessoas que realmente ainda precisam amadurecer para conquistar essa evolução espiritual e compreender. E o Evangelho nos coloca que a fé, ela necessita de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo que se crer. Quer dizer, você acredita em algo e você tem ali uma inteligência, né, raciocinando naquilo que vai te acontecer. Porque se você não tem esse raciocínio e acredita simplesmente, na hora mais difícil, a sua fé é abalada e você acaba não acreditando em nada. Na verdade, nós temos grande dificuldade, por exemplo, de acreditar em Deus. Não sei se você já reparou, a gente fala que acredita em Deus. Quando eu pergunto para as pessoas quem acredita em Deus, todo mundo levanta a mão. Que eu vou perguntar para você que está em casa, quem acredita em Deus, aí levante a mão. Eu aposto que quase todos levantaram a mão, não é verdade? Agora, preste atenção, e se eu falar que você não acredita em Deus? Se eu desafiar você dizendo que você não acredita em Deus? Então eu tenho que provar, não é verdade? Essa é a fé raciocinada, presta atenção. Na verdade a gente fala que acredita em Deus, mas quando você tem uma doença, por exemplo, você tem um problema, repara, quando você tem um problema, vamos pegar uma doença qualquer, uma dor abdominal, você está com uma dor esquisita de barriga. Primeira coisa que você faz com essa dor de barriga é o quê? Você começa a achar que tem câncer. A gente sempre pensa no pior, interessante. Esse pessimismo da Terra já começa a pensar que é câncer. Ai meu Deus, estou com câncer. Aí o que você faz? Procura um médico. Vai no médico, o médico examina, faz um ultrassom, não descobre nada. E a dor continua. Aí você faz o quê? Olha, eu preciso dar um jeito. Aí o médico, você volta de novo. Doutor, a dor não melhorou, o que está acontecendo? Que dor é essa? Ele falou, olha, não sei o que é, te encaminha para o psiquiatra. Você deve ter um distúrbio mental, então essa dor é de ansiedade. Manda você para um psiquiatra. O psiquiatra mete o medicamento em você, deixa você dopadão, mas a dor não desaparece. E aí o que você faz? Meu Deus, eu vou procurar então agora o quê? Aí você começa a conversar com os vizinhos, com os amigos, que você tem uma dor violenta e não passa. Aí eles recomendam você tomar chá disso, chá daquilo, presta atenção. E a dor não melhora, até que eles falam, olha, você poderia fazer uma promessa na igreja São Benedito, podia apelar para o santo, vai para São Benedito que ele é milagroso, essa dor vai desaparecer. Então você vai na igreja, ora para São Benedito, pede para ele tirar aquela dor, só que a dor não some. Aí você, nessa angústia, você fala, e agora? Procura mais amigo, ele fala, agora é a macumba. Vamos procurar uma macumba, o macumbeiro vai descobrir o que é isso aí. Aí você vai na macumba, tenta fazer tudo quanto é coisa e a dor não passa. Aí sabe o que você faz? Você fala, bom, agora é Deus. Ou seja, Deus é o último que você procura. Porque quem acredita em Deus, vai nele em primeiro ou em segundo lugar. Foi no médico, não deu, é Deus na causa, não é? Não tem que procurar tudo isso para depois procurar Deus. Ou seja, na verdade a gente não acredita, porque se você tem uma pessoa que você acredita firmemente nela, que ela é capaz de resolver o seu problema, quando você tem qualquer problema grave, quem você procura? Ela. Tá certo? Então, a nossa fé em Deus é uma fé muito pobre. Por isso que quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos e chegou lá, ele demorou um pouco, já construindo um bezerro de ouro aqui embaixo. Quando ele chegou, já tinha um bezerro substituindo. Mas nós continuamos ainda com a fé nas coisas materiais, no bezerro de ouro. A gente acredita naquilo que vê.
Preste bem atenção. Por que ela foi em São Benedito e não foi direto em Deus? Porque ela vê a imagem de São Benedito, então ela acredita naquilo que ela vê. Lamentavelmente, essa é a nossa fé, uma fé cega, materialista, que não encontra realmente Deus e não acredita nele, embora a gente fala que acredita em Deus. Olha que interessante. Então nós temos que começar a fazer uma análise sobre a nossa fé. Até que ponto que nós confiamos em Deus? Até que ponto que a nossa fé é uma fé cega ou uma fé raciocinada? Isso é importante, né? E Jesus, vamos meditar em torno de Jesus então agora, falando um pouco mais dessa fé. Jesus nos fala o seguinte, que a fé transporta montanhas. E algumas pessoas falam, não, ele não falou montanha, ele falou montanha de iniquidade, montanha de defeito, não é montanha. Gente, Jesus não era burro, Jesus disse montanha mesmo, preste bem atenção. Quem que colocou aquelas pedras das pirâmides lá, por exemplo? As pedras das pirâmides do Egito, não existe guindaste na terra que é capaz de colocá-las lá. Como que o homem colocou ela lá? Provavelmente os egípcios tinham visão, que são os exilados, né, que vieram de outros planetas, eles sabiam que existia teletransporte e eles acreditavam no poder da mente. E provavelmente colocou aquelas pedras com teletransporte, ou seja, usando a mente. O que tem a ver mente com fé? Tudo a ver. Porque Jesus, quando curava as pessoas, o que ele dizia? Tua fé te curou. O que isso significa? Tua mente te curou. Então, a mente tem um poder incalculável. André Luiz, um espírito que mandava mensagens aos homens da terra, através de Chico Xavier, ele fala uma coisa muito interessante, que se nós soubéssemos o poder que nós temos com a nossa mente, nós poderíamos matar uma pessoa apenas com o olhar. Olha o que é isso. Ou seja, a nossa mente é muito poderosa e nós não sabemos usá-la, tá certo? Então, todas as vezes que Jesus falava sobre a fé, ele estava falando sobre a mente, é a capacidade de você usar a sua mente, tá certo? Óbvio que essa mente tem que ter uma conexão com uma mente superior, que é Deus, porque sem isso, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada, porque nós dependemos, qual crianças evolutivas, da força divina, da misericórdia de Deus. Então, nós precisamos começar a trabalhar em nós esse sentimento, né, verdadeiro, de algo que seja real. Quando você, por exemplo, tem uma criança, né, esses dias eu atendi uma mãezinha desesperada, porque ela sonhava tanto com o filho, ela fez tanto esforço para ter esse filho, foi uma gravidez difícil e ela conseguiu ter o bebê que nasceu com uma doença congênita gravíssima. E o médico disse que ela tinha um câncer congênito de esôfago. Você pensou o que é isso? Já nasceu com câncer de esôfago. Ela entrou em desespero, porque ela disse, meu Deus, por que o senhor fez isso comigo? Eu demorei tanto para ter esse filho, agora o médico me disse que meu filho tem 6 meses de vida, acabou de nascer o bebezinho. O que ele fez de mal para os outros? Quer dizer, aí a pessoa fala, olha, tenha fé em Deus. Se Deus te deu esse filho com defeito, é porque Ele sabe o que faz. Uai, aí eu pergunto, por que Deus dá filho com defeito para um e filhos saudáveis para outros? Cadê a justiça divina? Não é? Ah, não, você tem que acreditar e pronto. Não, não é assim. Numa fé raciocinada, quando nós vamos raciocinar, por exemplo, todo o universo, ele é coordenado e comandado por leis. Existem leis de justiça, lei de causa e efeito. Então, essa criança provavelmente foi um fumante de vidas anteriores e teve um câncer de esôfago em função do fumo que ele usou. Foi um suicida que tomou algum veneno e agora nasceu com esse defeito. Porque se Deus é justo, olha o raciocínio da fé raciocinada e não a fé cega. Se Deus é justo, por que nascem crianças saudáveis e crianças com defeito? Essa pergunta é muito interessante, não é, gente? Então nós temos que parar para pensar. A fé raciocinada vai nos levar à lei divina, que chama lei de causa e efeito, que nos ensina que cada um tem aquilo que merece, que Deus não daria um corpo defeituoso para um ser que não mereça, tá certo? Então só existe uma hipótese para justificar
essa doença congênita dessa mãe, a possibilidade de reencarnação, a possibilidade dela ter tido outras vidas e não ter usado bem o seu corpinho e agora nascer com esse defeito. Isso é uma fé raciocinada, isso é um raciocínio. Você fala, eu não acredito em reencarnação. Beleza, mas é uma hipótese muito provável. Se você tiver uma hipótese mais lúcida que essa, eu aceito. Então, na verdade, a fé raciocinada, ela nos leva a compreender o porquê de cada coisa. Interessante, né? Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos. Olá! Hoje nós vamos falar sobre o Instituto do Jovem. O Instituto do Jovem ele se divide em 3 núcleos principais. O primeiro é a Escola de Formação de Trabalhadores, onde nós, evangelizadores, estudamos na Escola de Estudos Espírita as didáticas para que a gente possa evangelizar os jovens. O segundo núcleo é o do Bom Samaritano Jovem, onde a gente possibilita que o próprio jovem possa se integrar como trabalhador na nossa casa espírita. E o terceiro é a Mocidade Espírita, a qual nós iremos falar um pouquinho mais hoje. A Mocidade Espírita, segundo Leon Denis, tem capital importância, pois é ela a primeira orientação para o destino. Então, nós temos como objetivo principal fazer com que o jovem trace uma diretriz cristã em sua vida. Então, o jovem vai ser recebido na nossa casa, acolhido, e ele vai aprender a ser evangelizado e traçar no seu caminho um caminho cristão, se transformar numa pessoa do bem. Nós recebemos esse jovem aos sábados, a partir das 8h30. Então, traga o seu jovem, você, pai, mãe que está aí em casa, traga ele para cá, que a gente vai conseguir, através das nossas atividades, fazer com que ele encontre Jesus em sua vida. Nós temos oficinas, café da manhã, alegria cristã. Nós temos os cursos de evangelização, onde nós vamos trabalhar com ele a doutrina cristã, a doutrina espírita, e também, para finalizar, a gente vai ter a possibilidade do jovem colocar na prática aquilo que ele vai ter aprendido na teoria. Então, nós temos também as práticas que eles realizam nas campanhas em rua. Então, você jovem que está nos assistindo e que quer se tornar uma pessoa de bem, venha para a Mocidade Espírita. E você, pai e mãe, que está nos assistindo e que quer que seu filho se aproxime do Cristo, traga esse jovem para a nossa Mocidade Espírita. Façam parte dessa família, venha para a nossa casa, Vantuil de Freitas. Obrigada. Eu já usei drogas. Comecei com um beckzinho de vez em quando. Ele me fazia esquecer meus problemas, me deixava na brisa. Só que depois da maconha, eu queria um pouco mais. Álcool, cocaína. Assim foi indo. A gente sempre quer um pouco mais. É como se fosse passar de fase no videogame. Eu acabei conhecendo uma galera que entrou nessa também, por diferentes motivos. Motivos diferentes dos meus. A gente pensa que as drogas vão fazer a gente esquecer os problemas da nossa cabeça, mas só piora. As drogas fazem a gente ficar dependente delas. Eu fui trocar uma ideia com os meus pais a respeito. Eu sei que dá medo da gente falar pros nossos pais que a gente tá usando alguma coisa, mas eu cheguei a um ponto onde eu não conseguia mais resolver sozinho. Foi quando os meus pais me ajudaram. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eles me ajudaram a resolver o problema. Eu descobri que eu não estava sozinho. E foi como passar de fase. Olha que bacana, né? Esse VT do CVV no combate às drogas. Muito bacana. Gente, dando continuidade ao nosso assunto, a fé que transporta montanhas. Temos umas perguntas interessantes sobre o tema. Vamos às perguntas? Vamos lá. Quais são as perguntas de hoje? Vamos, a primeira pergunta. Com tanta dificuldade que está tendo no mundo, com tantas dores,
depressão, tristeza, situação financeira difícil. Como é possível a gente ter fé em Deus? De que maneira que a gente pode buscar esse Deus de bondade, de misericórdia, se há tanta coisa aparentemente ruim em torno da gente, em torno das pessoas, levando à depressão, à tristeza, ao suicídio? O consolo, qual é o consolo? O que é que a gente tem que procurar? De que forma nós temos que procurar para aliviar essas dores? A pergunta da Neuza é fantástica, né? Muito bacana, Neuza, adorei a sua pergunta. Foi exatamente a introdução do nosso programa que nós abordamos, né? Mas observa só, nesse momento exatamente de dor, confiar na misericórdia divina é fundamental, porque com tantas informações negativas, a gente se torna pessimista e começa a achar que Deus não está no leme de tudo, que é o Satanás, que é as trevas que está comandando. Porque a gente fala, meu Deus, o mundo está perdido. É porque nós não entendemos, é porque nós não compreendemos, é porque nós não estamos em conexão com Deus. Porque se nós temos a certeza de que Deus está no comando, tudo que está acontecendo é para o nosso bem, apesar de nos fazer sofrer, apesar de nos trazer tanta angústia e dor. Porque quando Jesus diz, bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus, ele sabia o que falava. E não é que Jesus é masoquista e quer ver a gente sofrer, não. É porque a dor é a grande mestra, é a grande educadora de nossa alma quando nós não obedecemos às leis divinas por amor. Porque as leis divinas, elas existem para nos conduzir à felicidade verdadeira. Não que nós tenhamos que cumpri-las só para puxar saco de Deus, não tem nada a ver, né? É aquele pai que orienta o filho em todos os sentidos. Ele não obedece, quebra a cara, a culpa não é do pai, o pai fez a sua parte. Então nós temos que confiar que Deus está no comando e aí serenar o coração e buscar ter uma religião que nos dê essa confiança, essa fé verdadeira. Não importa qual, você vai encontrar a sua. Procure, nós temos tantas religiões maravilhosas, não é? Aonde você se sentir bem, é aí que você tem que estar. Religião é religar o homem a Deus, então precisamos de uma religião, tá certo? Até nós instalarmos o reino de Deus dentro do nosso coração e não precisar mais de ir em religião nenhuma. Até lá nós precisamos estar juntos, tá certo? Muito interessante, Neuza, amei a sua pergunta, um abraço para você. Vamos à próxima pergunta. Bom dia, como o Espiritismo explica a fé cega e a fé racional? Essa é a minha indagação a vocês. Muito bem, é Ícaro, né? O Ícaro fazendo essa pergunta aí para nós. Como o Espiritismo explica a fé cega e a fé religiosa, né? A fé não cega, vamos assim dizer, né? Então, gente, nós temos que ficar em alerta porque a fé raciocinada e a não raciocinada, a fé cega e a fé raciocinada, desculpa. Então, observa só, a fé raciocinada é aquela que eu acabei de explicar, é quando você busca uma resposta que a inteligência é capaz de nos trazer. Não é simplesmente, seu filho é deficiente porque Deus quer. Ah, é? Aí você pergunta, mas por que Deus quer que seja o meu e não o seu? Ou da vizinha ou de outro? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Mas isso é pecado falar isso. Não, pecado nenhum. Raciocinar não é pecado. Todo filho tem que raciocinar. Quando o pai vê o filhinho raciocinando, a gente acha lindo. O duro é quando ele, né? Agora, o que acontece? Tem certas coisas que quando você tem um filho pequeno, bebê, ele pergunta, papai, posso fazer isso? Não. Aí ele pergunta, por quê? Você fala, porque papai não quer. E ele aceita numa boa. Mas quando ele vai crescendo, você fala, é porque papai não quer? Ele fala, por que papai não quer? Ele vai perguntar. E você tem que dar uma resposta, não é? Então, essa resposta é a que nós precisamos. Nós não somos mais bebê para falar, é assim porque Deus quer. Não, Deus quer por quê que Ele quer? Então, nós temos que buscar esse porquê, essa resposta. Então, Ícaro, é assim que a gente vê a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela que obedece sem raciocinar. A raciocinada, o próprio nome já diz, é aquela que leva você a entender o porquê da dor, o porquê daquilo que você está passando. Interessante, né? Então, a doutrina espírita tem
nos dá essa oportunidade. Mas eu não estou dizendo que a doutrina espírita é a única religião, tá certo? Que traz essa resposta, porque existem várias religiões que trazem também uma resposta lúcida e esclarecida, tá certo? Então vai depender muito de cada pessoa buscar essa religião. Até falando sobre religião, é interessante, uma vez perguntaram, né, se o Espiritismo seria a religião do futuro, e os Espíritos nos afirmam que não, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões. Ou seja, todos nós um dia vamos acreditar em reencarnação, quer queira, quer não. Por quê? Porque a verdade não muda, independente da gente não aceitá-la. Por exemplo, quando Galileu Galilei disse que a Terra era redonda, na época os religiosos disseram, se você não mudar de opinião, nós vamos matá-lo. Ele disse, não, então ela pode ser quadrada, retangular, do jeito que vocês quiserem. Mas o formato da Terra não mudou, continuou redondo. Interessante isso. Então, independente da pessoa acreditar ou não, mais cedo ou mais tarde ela vai chegar ao denominador comum das verdades que são absolutas, tá certo? Então, o Espiritismo não é o futuro, vamos assim dizer, a religião do futuro, é o futuro das religiões. Todas elas vão devagarinho incorporando as verdades que naturalmente vão evoluindo dentro de cada uma delas. Interessante esse raciocínio, né? E uma notícia que nós temos é que no futuro nós não teremos mais nenhuma dessas religiões, tipo o espiritismo, não teremos protestantismo, budismo, catolicismo, protestantismo, não teremos mais nenhum ismo, só teremos um ismo na Terra, sabe qual é? O cristianismo, uma única religião. Olha que interessante, uma única visão do Cristo. Não teremos mais islamismo, não teremos nenhum ismo na Terra, teremos o cristianismo. Isso nos afirma a espiritualidade, não é? Então vamos à próxima pergunta. Olá, amigos ligados no programa Encontro com a Espiritualidade. Uma pergunta aí para o nosso irmão Márcio Monteiro. Tantas dificuldades encontramos na vida e pessoas que fazem parte da nossa grande família, amigos, que nos interpelam quanto ao poder da fé. Buscando o Evangelho, vamos ver reflexões importantes de Jesus acerca do poder da fé, dado a tantos milagres e parábolas que Jesus exemplifica, né? Daquele que se curaram e se levantaram pelo poder da própria fé, como Jesus diz, a tua fé te curou. Nos dias de hoje, Márcio, com tantas tribulações, tantas dificuldades, como Jesus, tantas aflições, né? No mundo tereis aflições, e a gente encontrar diante dessa busca por essa força interior, e encontramos nossos irmãos, seja na família, ligado a tantas religiões que procuram essa verdade, mas para realçar isso, com a luz da doutrina espírita que nos esclarece e consola, qual é a melhor maneira de nos fortalecer diante da fé e encontrarmos para essa passagem do Evangelho o poder da fé, a força e o equilíbrio que necessitamos para transpor as dificuldades da vida. Grande abraço, excelente programa. Obrigado, Carlinhos. Um abraço para você também. A sua pergunta é maravilhosa. Como fortalecer a nossa fé, não é? A fortaleza da fé. Bom, nós já percebemos e vimos o que representa a fé. A fé representa a nossa mente. Por isso Jesus dizia, a tua fé te curou, ou seja, a tua mente te curou. Agora, Jesus mandou também que os apóstolos curassem em seu nome. Pergunta se eles conseguiam curar. Não conseguia. Voltava para Jesus, mestre, não conseguíamos curar o povo, desse jeito. E aí, Jesus dizia o quê? Vocês precisam fortalecer a fé de vocês. Sabe o que fortalece a nossa fé? Está aí uma pergunta muito boa, essa pergunta que o Carlinhos fez. O que fortalece a nossa fé é o que fortalece a nossa mente. O que fortalece a nossa mente? O estudo é fundamental, porque sem estudar a sua mente vai continuar uma mente medíocre, de bolha, que você não acredita, você não desenvolve sua mente. Então temos que estudar, primeira coisa, né, para fortalecer a nossa fé. Aplicarmos esse conhecimento adquirido, porque não adianta você só estudar e não aplicar aquilo que você aprendeu. Isso fortalece a nossa fé. O jejum, Jesus fala da importância do jejum, jejuar e orar. O que nós precisamos? O que é o jejum? É ficar sem comer? Não, é não alimentar os desejos do corpo. Isso fortalece a nossa mente. Quanto mais materialista, mais comilão,
mais sexo nós fazemos, mais droga nós usarmos, mais álcool, mais festa, mais mundo, mais a nossa fé se enfraquece, ou seja, a nossa mente se entorpece, tá certo? Quanto mais buscarmos a espiritualidade, mais ela se torna forte. A oração constante fortalece a nossa fé, a caridade, o ato de ajudar o semelhante é fundamental. Criarmos o hábito da meditação, gente. Isso fortalece demais a nossa fé, né? O contato com a natureza, tá certo? Cultivarmos pensamentos otimistas, pensarmos sempre no bem, tá certo? Não deixarmos que o pensamento negativo, que essas imagens e tantas coisas negativas nos atinjam e nos influenciem. Fazer exercício físico. Meu Deus, isso fortalece a nossa fé? Sim, porque você estando bem, você consegue enfrentar todas as intempéries da vida. E você tem que cuidar do corpinho como você cuida da alma, tá certo? Desenvolver a nossa inteligência artística. Tocar um instrumento, uma música, tá certo? Pintar, bordar, fazer qualquer coisa nesse sentido. Tirarmos férias, viajarmos de vez em quando, sair daquele mundinho nosso pobre e restrito e ir viajar para algum lugar distante, você volta, olha o seu mundo de maneira diferente. Implantar na sua casa o culto do Evangelho no lar é fundamental. Buscarmos um dia de sintonia com Deus, isso tudo fortalece a nossa fé, tá certo? Então fica aí, Carlinho, a dica para fortalecer a nossa fé, ok? Tudo que alimenta a alma fortalece a fé, tudo que alimenta a carne enfraquece a nossa fé. Bacana, né? Eu acho que nós temos mais uma perguntinha, né? Última pergunta, vamos lá. Marcos, eu sou fã do programa e eu ouço muito uma pergunta e até mesmo algumas vezes a gente fica pensando nisso. O que eu posso fazer para ter mais fé? Essa é a minha pergunta. Muito interessante, né? Bartira, você é maravilhosa, um abraço para você. Olha, a pergunta que você acaba de fazer é que nós acabamos de responder do Carlinhos. Todos esses itens que nós seguimos, isso é que faz com que a nossa fé aumente, com que ela se torne poderosa. Mas eu queria fazer um comentário sobre alguém que eu considero um cara muito recente e que desencarnou há pouco tempo, que chama Sai Baba. Você pode entrar na internet que você vai ver sobre a vida dele. Chama Sai Baba. Olha que interessante. Um indiano, um sábio indiano, que tinha um trabalho maravilhoso, social, abriu escolas para criança carente. Enfim, era um cara muito especial. E Sai Baba conta-nos a história que um dia foi na casa de um doente em uma fazenda, na estrada acabou a gasolina. Então ele pediu para o motorista buscar uma água próximo, numa casinha que tinha, e trouxe o motorista um balde com a água, ele enfiou o dedo e transformou em gasolina. Isso é uma das coisinhas que ele fazia assim, corriqueira. Então um dos seus discípulos disse: Sai Baba, como você consegue fazer isso e nós não? Ele falou: na verdade eu faço isso porque eu sou Deus. Aí o discípulo dele olhou para ele e falou: mas você não acha isso muita arrogância e prepotência, você achar que é um Deus? Ele disse: eu sou um Deus porque Jesus disse, vós sois deuses. Então eu sou um Deus. Agora, sabe qual a diferença entre você e eu? É que eu acredito e você não, nisso. Eu acredito que são Deus e você não acredita. Olha que interessante. Então, Bartira, nós ainda temos muito que fortalecer a nossa fé, né? Até enfiar um dedo no balde d'água e transformar em gasolina vai demorar um pouquinho, né? Mas nós precisamos trabalhar a nossa mente. Porque Jesus, quando multiplicou o pão e o peixe, né, com 2 pães, aliás, 3 pães e 2 peixes, deu de alimentar 5.000 pessoas, sobrando 7 cestos de pães, ele realmente sabia e tinha sua inteligência capaz de transformar os fluidos ambientes naquele alimento. Um dia nós vamos ser capazes. Até lá a gente vai ainda morrer de muita fome até aprender a transformar esse pão e esse peixe, né? A multiplicar. Muito bacana. Então, estamos aqui chegando ao final desse bloco, né? Finalizando as perguntas e nós vamos agora a outro VT, né? E aí a gente vai para o entrevistado. Vamos lá. Vamos falar do Lar de Amparo Espiritual Eurípides Barçanufo.
É uma obra social da Associação Espírita Vantuil de Freitas. A gente vem trabalhando há 22 anos nesse trabalho de amor ao próximo. Você que está nos assistindo, que está precisando de uma alternativa mais de tratamento, não só o tratamento médico, nós também oferecemos o tratamento espiritual na nossa casa, no Lar de Amparo Espiritual Eurípides Barçanufo, tratando depressão, síndrome do pânico, tentativa de suicídio, de aborto, perda de entes queridos, separação de casais, as doenças da alma. Você que está triste, se isolando, entendendo que o mundo não vale mais a pena, achando que você é um peso morto, que as coisas não estão fluindo para você, que está dando tudo errado. Tenha calma e paciência, tudo passa. Venha conhecer a nossa obra, fica aqui em Cuiabá. Cuiabá tem um trabalho que coloca para todo o mundo. Nós recebemos pessoas do mundo todo. Muitas vezes você que está aqui em Cuiabá ainda não conhece a nossa casa. Então, nós também queremos que este vídeo circule para o mundo, que ele traga as pessoas que estão precisando. Qual que é a idade? Qualquer idade. Qual que é o valor? É gratuito. Você pode vir, venha conhecer nosso trabalho. Nós também temos o trabalho externo, o tratamento externo, que fica na nossa casa. Começa segunda-feira a triagem, das 19h30 até às 21h. Mas se esse tratamento não estiver dando efeito, nós oferecemos, é como se fosse uma UTI. E aí a gente interna você, fica morando lá na nossa casa. Temos lá para te receber mais de 70 voluntários que trabalham com amor, porque é dando que se recebe. Lá você vai ficar sem o celular, você vai ter uma alimentação equilibrada, você vai ter tempo de fazer uma leitura mais, assim, de qualidade. Então, você vai receber também o tratamento do passe, corrente, evangelho, vai se aproximar de Deus, de Jesus, vai se encher de amor, a sua vibração vai mudar, tudo em você tende a melhorar. Você precisa cuidar um pouquinho mais de você, pensar em você e no valor da vida. Porque para nós, sempre, o ano inteiro, viver vale a pena. A calma e a resignação, resultantes da maneira de analisar a vida terrena e a fé no futuro, proporciona ao espírito uma serenidade que é a melhor prevenção contra a loucura e o suicídio. Suicídio nunca, conheça o Espiritismo. Que bacana essa fala do Jânio, né? A importância do cuidado que nós devemos ter com a vida. E agora, gente, vamos ao nosso convidado especial, Marcos, que tem um trabalho na Várzea Grande, maravilhoso, um trabalho social, uma pessoa que para nós é assim, muito especial, que merece todo o nosso carinho e o nosso respeito. Então vamos lá. Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa Encontro com a Espiritualidade. Temos aqui o Marcos, né? Muito obrigado por você estar aqui. Como é que estamos? Aqui está o Marcos, né? E aí, Marcos, como que foi o seu encontro com a espiritualidade? Me fala como que você entrou nesse trabalho social e tal. Se você puder depois falar olhando. Foi muito, deixa eu me focar aqui. Foi muito interessante. Eu estava no Cristo Rei, a gente estava fazendo um trabalho assistencial no Cristo Rei. Era, acho que 2 semanas que eu estava fazendo esse trabalho, eu estava com uma dificuldade enorme de me adaptar a esse trabalho. Eu achava esquisito, era muito, muito esquisito. De repente, os meninos começaram a fazer uma roda e brincar nessa roda, né? E eu achei aquilo interessante. Quando eu percebi, eu estava no meio da roda tocando violão, ia para lá, ia para cá, e eu achei aquilo incrível. Aquilo me emocionou, eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero para a minha vida. E aí, a partir desse momento, eu me dediquei ao Espiritismo, a gente fez junto com o Márcio. O Márcio foi, vamos dizer assim, o Márcio foi a pessoa que nos conduziu na direção, me tornei trabalhador do Vantuil de Freitas. Logo após um certo tempo, fundamos já, depois de 6 meses de trabalho, fundamos um trabalho em Várzea Grande, no bairro Vitória Régia, onde nós estamos até hoje. E logo em seguida fundamos a Casa Espírita, um educandário, enfim, o Márcio é o nosso padrinho espiritual encarnado, se podemos dizer assim, né, Márcio? Tá certo. Ele é o nosso padrinho. Tem quantos anos isso, Marcos? Que o trabalho iniciou no bairro já são 18 anos, gente, veja bem, já vai para o 19º ano.
A Sociedade Espírita fez 19 anos, o Educandário é mais antigo ainda, tem 18 anos. 18 anos, né, gente? Olha só que bacana. Um trabalho social maravilhoso. Quantas crianças você atende na escola? Como funciona? Vamos dizer assim, hoje nós temos cerca de 220 crianças na escola e nós temos o período do contraturno cerca de 400, porque nós atendemos a escola e mais os bairros vizinhos. Então, nós conseguimos atender aí diariamente 600 crianças em torno disso. Fora finais de semanas que ainda nós temos o desdobramento, como é lá no Vantuil, essa loucura desse trabalho nosso que é tão bom, tão... Muito bacana. Já pensou, gente? 600 crianças atendidas semanalmente, né? Fora de finais de semana. Então, isso é desenvolver a sua fé, é colocar em prática aquilo que você aprendeu realmente, né, Marcos? É interessante isso, né? Olha, eu acho que a graça do nosso trabalho é justamente isso, é a gente ter essa teoria dentro de sala, mas a hora que a gente sai fora de sala, Márcio, isso faz diferença. Ver a criança, pegar na criança, é o adolescente que você conduz, é o idoso que você prepara para as desavenças e dificuldades da vida. Então, eu acho que esse trabalho, ele tem uma cara muito, essa pegada, é muito jovem. Nós somos jovens, Márcio? Somos, não somos? Nós somos jovens. Nós somos jovens. A juventude, Marcos, depende do indivíduo. Está em nós, né? Está em nós. Então, eu me sinto jovem. Parece que quanto mais eu trabalho, a minha mente... É claro que o corpo não vai acompanhar, né, Márcio? Sim. Infelizmente. Mas a mente, parece que a minha mente, ela começa a entender muito melhor. Eu gostaria tanto de ter essa idade, com um corpo de 20, mas não dá mais, né? Na verdade, à medida que os anos vão passando, a gente vai amadurecendo. E essa madureza é muito agradável, né? Por isso a gente tem dó daqueles que morrem precocemente, né? Porque é como uma fruta verde, que não deu tempo de amadurecer, mas tudo tem seu tempo. Como você falou aqui de atrás, você falou, a pessoa com 60 anos de idade, eu me lembrei da sua palestra, com 60 anos de idade, que ela entende o que ela é a vida, aí ela vai morrer daqui a pouco. Exatamente. Por isso que a vida, à medida que o planeta evolui, ela se torna cada vez mais longa. E a perspectiva de vida do homem vai sair de 85 a partir de 2020, que é desse ano, 2020, ela vai sair de 85 para 125 anos. Então, escreva, a medicina vai ter avanços extraordinários, nos afirmam a espiritualidade. E isso vai nos dar uma longevidade. Agora, não adianta, né, Marcos, a gente viver muito e não ter uma condição mental adequada. O índice de suicídio está alarmante. As pessoas não adianta ter corpos saudáveis e mentes doentes. Mente sã, incorpore sano. Exatamente. Que é a prédica lá, a colocação. Antiga. Então, por isso nós precisamos trabalhar a nossa mente, né? Exatamente. Mente é fé. Né? É exatamente isso que nós estamos falando. Então, Marcos, eu queria que você falasse para nós, parece que vai ter um evento lá em Várzea Grande. E aí a gente nós vamos fazer um encontro fraterno agora, dia 5 e 6 de outubro, em Várzea Grande. E o tema desse encontro, Márcio, é mediunidade. Eu acho que dentro do Espiritismo, a mediunidade, amigos, eu acho que é o tema mais polêmico, o tema mais estudado, o tema mais vítima de ignorância. Talvez o tema que nós precisamos estudar ainda muito seja a mediunidade. E nós estamos nessa ocasião trazendo uma pessoa muito especial, que é o Alaor Borges, um médium muito famoso no Brasil. Ele já tem mais de 50 anos labutando, trabalhando na mediunidade, com cartas psicografadas, já foi até ao exterior diversas vezes. E eu tenho um dado do Alaor interessante que eu não sabia, Márcio, quero te contar. O Alaor foi o único médium que psicografou as vítimas. Lembra de Santa Maria? Santa Maria, olha. Ele tem um livro psicografado com as vítimas de Santa Maria. Márcio fez uma palestra logo após o acidente. Márcio fez uma palestra, uma semana lá em Santa Maria, na nossa Concafra de Santa Maria. E ele vai estar conosco. Ele já tem assim uma multidão de pessoas que o seguem por conta desse lenitivo para a alma que é a psicografia. E ele vai falar da mediunidade, como ele conheceu a mediunidade, esse contato com os espíritos. Por isso o nosso tema do nosso encontro é mediunidade, quem tem medo dos espíritos. Interessante, Marcos. Até as pessoas falam assim, olha, eu não acredito em vida após a morte, nem espírito, porque nenhum nunca voltou para dizer que existe vida. Só o Alaor, em Cuiabá, recebeu mais de 50 mensagens confirmando de pessoas filhos que já desencarnaram e trouxeram as mensagens para consolar as mãezinhas. Quer dizer, essa pessoa está mal informada. Tem tanta informação no globo e o indivíduo aí desinformado, né, Marcos? O homem já foi à Lua, está chegando em Marte e os espíritos estão do nosso lado, não é verdade? O indivíduo está achando que não existe
vida após a morte, né? Morreu, acabou, quer dizer, meu Deus, abre o olho, meu filho, abre o olho, né, Marcos? Isso nós temos um tema especial à tarde que o Márcio vai dar junto com a Laura. O Márcio vai estar numa sala à tarde falando de compreendendo a mediunidade, o que é ser médium, o que é a mediunidade, né? O Márcio vai estar numa sala especial, o Alaor vai estar em outra sala e à noite, no tema central, ele vai falar junto com uma mesa de dirigentes de casa espírita. O Márcio vai estar lá também. Vamos fazer um pinga-fogo. Pinga-fogo legal, Pinga-fogo, né? Não é legal? Sobre mediunidade. Gente, esse assunto é muito interessante, né, Márcio? Tipo muito assim, bom. você já percebeu, às vezes você fala, Márcio, eu não tenho mediunidade. O que é mediunidade? Gente, nós vamos ver lá que mediunidade é uma coisa simples, é o sexto sentido. É a capacidade de você ver sem ter olhos de ver, como disse Jesus, de ouvir sem ter ouvidos de ouvir. Olha que interessante. Sabe aquela sensação, às vezes você está escrevendo e tem a sensação que alguém está te olhando, você olha rápido e fala, meu Deus, parece que tinha alguém te olhando. Está te olhando mesmo. É algum espírito que está ali presente. Aí você fica assim assustado e tal. Quem nunca viu alguma coisa? Quem nunca sentiu alguma coisa, né? O que é mediunidade? Mediunidade é, por exemplo, você pensar num primo que você não vê há 10 anos. Aí, de repente, você pensa nele. 1 minuto após, ou 30 segundos, toca o telefone. Você pega e fala, cara, que coincidência, eu pensei em você agora. Que coincidência nada. Isso é a sua mediunidade, o seu sexto sentido, que telepaticamente, quando ele pensou em te ligar, você já captou a sua mensagem. No futuro, nós vamos jogar celular no lixo, porque quando a gente desenvolver essa mediunidade, que é o sexto sentido, nós não vamos precisar de celular, nós conversamos por telepatia. Olha que fantástico, gente. E lá você vai poder trabalhar isso, tirar dúvidas, sonhos que a gente tem, existem questões envolvidas, vários tipos, né, Marcos, de mediunidade profética, que é do futuro, mediunidade de efeito físico, de cura, que é muito importante. Eu acho que assim, Márcio, nós estamos vivendo um mundo tão louco que as coisas que estão em nós, que a gente pode explorar para ser feliz, que é a mediunidade, gente, que é um dom inerente a mim, a você que está em casa. Todo ser humano todos tem, somos médicos. Nossa, está tão na nossa mão e a gente está valorizando tudo que está fora de nós, não olhando para dentro. E não busca isso, né? Então é interessante, participar desse evento, gente, é bacana. Marcos, esse evento é só para espírita ou qualquer pessoa pode? Não existe isso. A segunda, vamos dizer assim, Kardec fala que agora nós estamos no momento da massificação da ideia. Então agora nós precisamos chegar com o espiritismo a todos. Você tem curiosidade? Você quer entender sobre espírito, sobre mediunidade? Vem para o encontro participar conosco. É muito barato. Por que a gente cobra um valor irrisório? R$20. Porque você vai ter 3 alimentações, você vai ter material didático. Se você quiser, você pode dormir no evento. Então é um encontro que começa no sábado, na hora do almoço, termina no domingo, na hora do almoço. Todos os cursos têm atividade teórica e prática. Então, assim, o encontro, que é fraterno, é para espíritas, mas principalmente para aquele que quer conhecer o espiritismo. Bacana, Marcos. Então, observa só, a gente tem uma taxa de inscrição que custa R$20. Como ele faz para fazer a sua inscrição? Isso. Como funciona? Você vai lá no site www.efasmt.org.br. Vai aparecer aí. Vai aparecer a tarja aí, tá, gente? Repete. Vai lá, www.efasmt.org.br. Você entra lá, é intuitivo o menu, você vai entrar e vai fazer a inscrição facinho. Se tiver dúvida, você vai chamar a gente pelo WhatsApp ou pelo telefone, que está tudo lá marcadinho, tudo certinho para nós. Agora, coisa interessante, Marcos, esses R$20, ele está colocando que está incluso o café da manhã do sábado, não é isso? O almoço do sábado, o jantar do sábado, o café da manhã do domingo e o almoço do domingo. Quer dizer, ou seja, R$20 já está incluso todas essas refeições, mais o material didático e todo o curso que é oferecido. Perfeito, tá é certo? isso mesmo. Então, na verdade, é um valor simbólico. Mas, Marcos, você tem uma pessoa que quer participar e não tem os R$20. Ele vai procurar a gente na secretaria, porque a gente vai dar um jeitinho, porque o importante é você estar lá conosco. Olha que bacana, gente. Vale a pena você participar. Qual é a data desse encontro fraterno e o local? 5 e 6 de outubro, nós estamos agendando com o SESI, Cristo Rei, né? 5 e 6 de outubro.
nós vamos nos dividir ali dentro do SESI e Senai e vamos ter o nosso encontro lá. Vai ser muito legal. Então, gente, dia 5 e 6 de outubro, lá na Várzea Grande, no SESI. Isso. Né? Você pode fazer inscrição na hora? Ele pode chegar lá sábado de manhã e fazer? Pode fazer na hora, faz pela internet. As inscrições fecham na quarta-feira, dia 2. Mas depois você pode, na hora, chegar e fazer a inscrição. Não há problema. Legal, gente. Então, o evento começa sábado, dia 5 de outubro, a partir das 8 horas. 8 horas da manhã. Já tem lá todo o trabalho funcionando, você chega e faz a sua inscrição, tá certo? Isso. Então, outra coisa que eu queria lembrar, Marcos, é o seguinte, o nosso programa é Encontro com a Espiritualidade. Independente da sua religião, se você quiser anunciar algum evento, algum encontro que vai ter, pode vir, nós estamos abertos para a qualquer religião, tá certo? Até porque nós achamos que Deus está em todos os lugares, em todas elas, então nós estamos abertos para você fazer pergunta, para você mandar vir, né, fazer alguma matéria conosco, né, você que é padre, você que é pastor, ou você que participa de uma igreja, esse programa é encontro com a espiritualidade, não é com o espiritismo. Por que a gente fala muito em espiritismo? Porque devido à nossa ligação, e são as pessoas que estão nos procurando, mas você pode procurar, então eu queria que você entendesse que a espiritualidade é algo maior, né? Não está relacionado a uma religião, mas a todas, né, Marcos? A espiritualidade está em tudo, em está todos em os tudo, locais, né? Como diz lá Nicodemos, Jesus a Nicodemos, o Espírito sopra e vai aonde quiser. Aonde quiser, não é? Então, gente, esse tema mediunidade é muito bacana, né? Para você tirar suas dúvidas e tal, né, Marcos? Então vai ter uma sala para você que é neófito, para você que não sabe sobre o espiritismo, vai ter uma sala para te atender, te explicar como funciona, né? Então vale a pena. Principalmente para você que não entende, tem medo, como diz o encontro, quem tem medo dos espíritos? Essa pergunta é interessante. Os espíritos, né? são uma força da natureza, Deus, matéria e espírito, a trindade universal. A pessoa, que legal você entender que você é um espírito e que você está encarnado. Um espírito encarnado. Interessante. Então, gente, eu quero agradecer a presença do Marcos. Obrigado. Aqui, que faz um trabalho maravilhoso, que você pode se inserir nele, né, Marcos? Sim. O Marcos vai deixar o telefone, você liga. Pode ligar para mim, 992326829. Nós damos jeito na sua vida. Vai aparecer aí. Qual que é o número, Marcos? 992326829. Tá certo, gente? Você liga e participa. Ele está lá na Várzea Grande com esse trabalho, você se vincula, você vai ver que o trabalho social, ele desaparece com depressão, com tudo que é, né? E a gente passa a ter um ideal pelo qual viver, né, Marcos? Então eu quero agradecer, Marcos, a sua presença aqui conosco. Volte sempre. Meu padrinho. Ele toca bem. Eu vou pedir para ele voltar para tocar uma música para nós Deus depois. Deus abençoe, né? gente. Então, tá, obrigado. Muito obrigado. Vai com Deus, Marcos. Muito obrigado. Então, gente, estamos aqui nesse momento finalizando esse bloco e nós vamos a um pequeno intervalo para que a gente possa retornar ao último bloco nosso. Vamos lá. Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura e nem é coisa só de adulto. A gente também tem, e por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real, e só quem tem entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança, seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que tá sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente tá com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse. Olá, você sabe o que é ser um voluntário? Ser voluntário é fazer a diferença na vida de alguém. Você pode ser esta pessoa, basta acreditar. Venha fazer parte da Associação Espírita Vantuil de Freitas, fazendo um trabalho voluntário. Todo sábado, a partir das 7h30 da manhã até o 12h30, você pode fazer essa diferença. Temos trabalho com jovens, com crianças, com adultos,
com idosos, no lar de Amparo Eurípides Barçanufo, nós temos atividades que a gente pode fazer a diferença. No núcleo de convivência de idosos, trabalhando com os nossos idosos, na evangelização infantil ou no trabalho com o jovem, ensinando a cantar, tocar, fraternizar e solidariedade com os nossos irmãos. Venha participar conosco, todo sábado, a partir das 7h30, na Associação Espírita Vantuil de Freitas. Venha fazer a diferença, confeccionando uma sopa que alimentará corpos. Venha auxiliar no artesanato. Você faz parte dessa família. Basta acreditar. Como dizia Francisco de Assis, é dano que recebemos. Ou como Jesus nos orienta, façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Venha fazer parte dessa equipe, Família Vantuil de Freitas. Estamos aqui terminando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência e dizer que na semana que vem nós vamos estar abordando um tema muito interessante, que é falar sobre morte. Olha que interessante. Esse tema é super interessante, né? Então nós vamos falar sobre a morte. Quem tem medo da morte? Você tem medo da morte? Semana que vem não perca o nosso programa. Agora nós vamos finalizar, tá certo? Agradecendo muito pela sua audiência e fazendo a fluidificação da nossa água. A gente sempre finaliza com esse agradecimento, né? Deus de amor e bondade abençoe todos os lares nesse instante, abençoe essa água, abençoe esse canal de televisão que nos abre as portas. Abençoe, Senhor, todos os homens que nos envolvam, que a Tua luz possa estar com cada um. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. A partir do momento que você faz a prece, a água já está magnetizada, independente de você pedir para ela estar ou não. Muita paz, até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou.